Olá pessoal, vamos lá para mais um momento de reflexão acerca da Palavra de Deus, dessa vez na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, nesse texto, deixa claro que a salvação, ela é pela graça, por meio da fé. É um dom de Deus. Ela não vem pelas obras humanas, para que nenhum salvo fique se gloriando, batendo no peito e dizendo: eu sou salvo por causa do meu comportamento. Isso é heresia. O texto fala claramente que a salvação é pela graça, porque Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se é pela graça, então ninguém saia dizendo que é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, então a graça não seria graça. A salvação, ela vem de Deus. O mérito da salvação não é do salvo, mas do Salvador. Se o Senhor Deus exigisse obras para a salvação do homem, ninguém jamais se salvaria. Foi o que falou, por exemplo, o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Percebam que, diante dessa pergunta feita por seus discípulos, quem, pois, poderá salvar-se? O Senhor Jesus disse: Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. No que depender do homem, no que depender do esforço humano, das obras humanas, a salvação é impossível. A salvação, ela só acontece porque tudo é possível para Deus, porque Deus, pela sua graça, Ele salva. Deus, porque Ele é bom, Ele salva. Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, Ele intervém na história humana, operando salvação. A salvação é impossível aos homens. Ela é possível para Deus. Aqui, Mateus 19, versículo 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente, o apóstolo Paulo diz, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por obediência pessoal, por esforço próprio, por obras humanas, pelo relacionamento pessoal com a lei, ninguém será justificado diante da lei de Deus. Porque o justo viverá é pela fé. Agora, que fé é essa pela qual o justo viverá? A Bíblia ensina isso em Romanos 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Versículo 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que quem seja justo, Deus, e justificador do que tem fé em Jesus. Esta fé que nos justifica diante de Deus, a fé em Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nosso Cordeiro substituto ali na cruz do Calvário, recebendo a condenação que era minha e sua, ele tomou para si. Quando nós cremos no Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Redentor, o Messias, o Filho de Deus, nós cremos na providência divina para a nossa salvação, na intervenção divina para que haja salvação dos homens. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós demonstramos estar arrependidos dos nossos pecados. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós demonstramos humildade, reconhecendo que por conta própria nós não podemos alcançar a nossa salvação. Por nós mesmos, pelo nosso esforço, pelo nosso comportamento. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos dando glória a Deus e reconhecendo a boa mão de Deus para conosco, nos salvando pela sua graça, sem nenhum mérito para a gente. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e somos salvos. Porque é evidente que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, por obediência pessoal, por esforço próprio, através do próprio comportamento, porque o justo viverá pela fé. A fé no Filho de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 19, 26, como já lemos aqui, deixou claro que a salvação ela é impossível aos homens, que no que depender dos homens, do comportamento dos homens, a salvação é algo impossível. Aí ele diz, mas para Deus tudo é possível. Então o nosso Deus, pela sua graça, opera salvação na face da terra e salva. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Então jamais cometa o erro de dizer, eu sou salvo por causa de mim, porque eu fiz, porque eu sou, porque eu tenho. Jamais. A honra, a glória e o louvor pertencem somente ao Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou pela sua graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É dádiva divina. É concessão de Deus. É para a honra e glória do nome do Senhor Deus. O mérito é todo do Salvador e não dos salvos. Porque o Salvador, o nosso Deus, nos salva por sua graça, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E bendiga o nome do Senhor pela sua graça. A graça de Deus é a causa da nossa salvação. Amém? Fiquem todos na paz.